Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. Racismo é a teoria de que certos grupos de pessoas têm seu comportamento definido por características inatas herdadas biologicamente. Historiadores acreditam que na antiguidade não havia o racismo do modo como atualmente é concebido. Como havia muitas guerras entre povos da mesma matriz étnica, a relação de dominação era muito mais de vencedor e perdedor. Com os avanços da Europa nas conquistas territoriais e econômicas, surge uma necessidade de justificar tal domínio sobre as demais regiões. Seria o embrião do racismo atual. A colonização europeia sobre a América a partir do século XVI é um marco nas questões raciais. Foi aí que começou a se falar no índio como um ser inferior. A colonização da África também se baseou nesta mesma ideia do negro inferiorizado e tratado muitas vezes como objeto. Episódios de racismo não faltam na história. Um dos mais simbólicos foi o nazismo na Alemanha, responsável pelo maior genocídio do século XX. Estima-se que 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Nos Estados Unidos, outro triste episódio histórico. Fundada no final do século XIX, a Ku Klux Klan pregou durante anos a supremacia da raça branca e protagonizou cenas de extrema violência contra os negros. Para falar sobre o racismo ao longo da história humana, recebemos o professor Roger Marcelo Martins Gomes. Estamos começando mais um Linha do Tempo. Gostaria de agradecer ao professor Roger Gomes. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu que agradeço. Professor, porque historicamente a gente vê sempre uma etnia, eu não vou falar aqui em raças, vou falar em etnias, sim, tentando se predispor, tentando dominar outra etnia? Bom, depende do contexto histórico sempre, né? Então, veja, se pegar o caso mais evidente no século XX, que é a Alemanha nazista, né? Você vê que tem nítidos ali vários fatores que firmam o discurso de Hitler, o discurso nazista de que o judeu é inferior, né? Então, mas você vê que o judeu ali tem um papel relevante na economia alemã, né? Na própria história alemã. Então, não deixa de ser uma forma do Hitler usar da questão racial para o quê? Manter o poder, manter as relações de poder, unir a nação, né? Então ele utiliza desse racismo exacerbado, né? Baseado em princípios biológicos para conseguir fazer com que o nazismo mantenha a unidade alemã, né? Professor, um pouco antes disso, a gente sabe que a Europa, ela que começou a expansão, se projetar para os outros territórios. Pode ser um pouco disso, dessa questão do branco europeu, do típico europeu, estereótipo europeu, ser alguma coisa tido como dominante, tido como, até na própria época do Hitler, a questão do ariano, ter esse estereótipo? É uma construção, né? É uma construção que vem ao longo do tempo. Depende de onde a gente parte. Se nós partimos do século XIX, ali é nítido um processo histórico que está acontecendo que é do imperialismo, do sistema capitalista. Ele está no momento imperialista, que nós vamos chamar de neocolonialismo também. Ou seja, os europeus eles vão retalhar a África e a Ásia. E vão justificar esse período com teorias, né? E teorias baseadas na raça, na questão racial. O darwinismo social, por exemplo, né? A missão, o Rudyard Kipling, ele recebe em 1901 o Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel da Paz, né? Com a ideia do homem, o fardo do homem branco. O homem branco ele tinha uma missão a cumprir que era
colonizar, levar a civilização, levar o cristianismo, levar a urbanização para a África e para a Ásia. E ele tinha esse direito porque dentro dessa lógica darwinista social, da evolução, era uma sociedade que estaria à frente das outras, né? Estaria no estágio superior, evoluído da civilização. Então isso justificaria eles levarem para a África e para a Ásia a civilização, a urbanização. Então, no fundo, isso tudo está justificando o domínio econômico e político dos europeus sobre a África e a Ásia. Então, eles vão definir o seguinte: o estereótipo do europeu é o ideal, é o superior. Então, baseia-se em princípios biológicos. O que nós temos no século XIX na própria Europa? O desenvolvimento fenomenal da ciência, né? Então nós temos essas teorias científicas que vão fundamentar, vão dar base para essa ação dos europeus. E muitas vezes interpretações das teorias, né? Também, sim, reinterpretações. Né? Reinterpretações. Mas, de qualquer forma, essas teorias, elas vão o quê? Elas vão se firmando e se consolidando. E vão ser usadas e praticadas na política, né, no dia a dia, né, e repercute inclusive na América. Né. No Brasil, por exemplo, no século XIX, já fazendo uma relação com a nossa situação, o que nós temos? A crise da escravidão aqui. A escravidão está com os dias contados. Bom, o que fazer, né, na necessidade de mão de obra? É trazer o imigrante europeu. Qual é a teoria? Nós precisamos branquear o Brasil. Havia um projeto, portanto, do governo brasileiro, das elites brasileiras, na época do branqueamento. E não era só do Brasil, era de toda a América Latina. Na Argentina, por exemplo, o Sarmiento, que era presidente deles, também tinha esse projeto de branquear totalmente a Argentina, a ponto dele dizer, olha, se um dia quiserem ver negros, vão ter que ir para o Brasil, porque na Argentina nós vamos acabar. E tinha uma população considerável em Buenos Aires de negros que foram dizimados. Mas né? é tudo por uma questão econômica mesmo, não é por... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair em determinismo ou reducionismo, né? Que é por conta da economia. É claro que o econômico ele tem um peso muito grande. Mas eu penso que a questão do pensamento de época, da mentalidade de época, da cultura da época, interfere e conjumina com a questão econômica para que exista aquela prática, a prática racista, etnocêntrica. Né? Então eu penso que, no caso do Brasil, veja, nós temos a questão econômica, os cafeicultores estão precisando de mão de obra, né? Olha, vamos reutilizar a própria mão de obra escrava. Vamos assalariar? Eles vão dizer, claro, que ela não tem condições para isso, não estão preparados para isto. Precisamos trazer os italianos. Na verdade, existe o quê? Uma imigração muito forte pela Itália e nós vamos abrir vamos trazer esses imigrantes justificando, olha, eles são mais aptos para trabalhar como assalariados, não o negro. Ou seja, simplesmente exclui a população negra nesse momento. Né? Não há um projeto da sociedade brasileira, o que seja a elite que queira dizer, ou do próprio governo da época. Não há de inclusão. Simplesmente eles foram marginalizados. Isso é histórico, né? Isso é real. Então, assim, e o que circulava na época? As ideias de que o branco realmente era superior, né? Você veja, estrangeiros que vinham falar, alguns, né, não me lembro se é o Gobineau agora, falavam no Brasil, o único que se tem condições de falar é com o imperador porque tem olho azul, né? Então, na verdade, como o neocolonialismo ali na África e na Ásia é uma questão econômica muito forte. O europeu precisa dominar, precisa manter aquele fluxo de capitais, de matérias-primas que estão tirando da África e da Ásia. E a justificativa é a questão, nós estamos salvando eles. Se você pegar um pouco atrás, no chamado colonialismo, sistema colonial, século XV, XVI, XVII, também temos teorias justificadoras e ainda com o aval da própria igreja. No século XIX também temos, tanto os protestantes quanto os católicos estão ali atuantes nessa ação missionária. Professor, desculpa te interromper, o senhor citou a igreja.
muito se diz que a igreja apoiava, subsidiou um pouco dessa política. Mas a gente tem também muitos santos negros. Como que é, na verdade, essa relação da igreja com o racismo? Veja, essa ideia que você me passa, quer dizer, há uma contradição nisto? Eu não sei se há uma contradição nisto. Por quê? Nós temos que entender que no século XVI, XVII, vamos pensar lá, a Igreja Católica, especialmente os jesuítas, vieram e você vai encontrar numa vasta bibliografia de historiadores que eles são o braço direito do colonizador. E não deixa missão, né? A missão deles. A missão deles é ele trazer, enquanto o colonizador traz o nome do rei, ele traz o nome de Cristo, né? Então, há um interesse, no caso da igreja ali no século XVI, que tem a reforma protestante na Europa. Uma vez que se o católico perde fiéis lá, aqui é possível com a ação dos jesuítas na catequese. Entendeu? Então, torna-se proibida a escravidão do índio em determinado momento aqui. Ele que não tinha alma passa a ser como se diz na pedagogia, né? Ele é um papel em branco, ele pode ser preenchido, ele pode ser catequizado, né, cristianizado e se tornar um súdito do rei e um fiel a Deus. E aí nós teremos as missões, teremos essa atuação. Então, assim, você vai encontrar relatos, né, de jesuítas na época que confirmam a escravidão. Porém, a escravidão do negro, no caso, era entendida como normal na mentalidade deles, né? É claro que se vê uma relação desumana de exploração, há quem questione isto. Las Casas, por exemplo, na conquista espanhola, que foi uma atrocidade, um genocídio absurdo, né? Ele declama isso, coloca isso em evidência e critica a própria igreja, né? Mas é parte da época. Eu posso até fazer uma associação assim. Nós temos hoje crianças nas esquinas, nós temos uma massa de miseráveis. Como é que lidamos com isso também? Percebe? Pode ser que isso um dia seja suprimido e vai falar, poxa, como é que era encarado isso? Será que não enxergavam isso? Entendeu? Qual é a relação que nós temos com isso? No futuro, né? Isso pode ser, isso é um contrafactual, mas é só para a gente entender como é que é a mentalidade também da época. A gente tem que considerar, não podemos cometer anacronismo, ou seja, eu julgar, avaliar o que aconteceu ali naquele passado a partir dos nossos valores, né? É claro que a gente olha o passado a partir do que nós estamos, tanto que você me pergunta a questão de racismo hoje, né? É algo que ainda incomoda, ainda está presente, é polêmico, é um assunto assim importante, mas é muito importante. Eu acho que parabéns por discutir esse tema, porque é algo que está presente na construção da nossa identidade. E nós precisamos trabalhar, sim, a questão indígena, a questão do negro, né, discutir polêmicas como cotas e tudo mais, que se relaciona à questão étnica no nosso país. Isso faz parte da nossa construção de identidade. Professor, a própria criminalização do racismo demorou muito no Brasil. Acho que foi em 1988 que a Constituição... Sim, com a Constituição. Isso prova também, né, professor, um pouco de atraso mesmo para a gente discutir esse tema. Sim, eu acho que atraso. Nós temos que fazer uma avaliação mais profunda da própria sociedade. Nós temos aspectos muito conservadores na sociedade e isso, né, também acabava emperrando. Chega uma hora que não dá mais, né? A gente tem que colocar isso em pauta. Olha o quanto é polêmico a questão das cotas, né? Então você tem uma parte que questiona, a outra que apoia, e nesse questionamento, e nesse debate, você vê pulular ali preconceitos. Claramente preconceitos. Então é importante que a gente aprofunde sim os debates. É assim que nós teremos uma sociedade mais justa e democrática. De verdade, discutindo estas questões com certeza. Que são polêmicas, né? E que a gente se exponha mesmo para discutir essas questões polêmicas da sociedade brasileira. Eu acho que é aí que nós vamos construir. Eu gosto muito de um conceito antropológico. Sou historiador, mas eu gosto muito de um conceito antropológico que é de alteridade. Nós temos que buscar cada vez mais fortalecer a identidade do nosso povo, do nosso país, do brasileiro, né? Mas também a alteridade. O que é a alteridade? A alteridade é pensar no outro. Professor, muito obrigado por sua participação.
Eu que agradeço e estou disponível aí a outras polêmicas também. Muito Então, obrigado, professor. ok. O Linha do Tempo volta já já. O racismo no Brasil é uma triste herança da era colonial. Com a abolição da escravatura em 1888, os negros conquistaram a liberdade no papel, mas o Estado brasileiro não se preocupou em dar condições de inserção na sociedade a esses novos homens livres. Vivendo muitos anos à margem da sociedade, os negros passaram a enfrentar dificuldades econômicas e muito preconceito. Um século após a abolição, a Constituição Federal de 1988 colocou o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Mesmo assim, não faltam episódios de intolerância quanto à cor da pele. Um documento da ONU lançado no ano passado afirma que o racismo no Brasil é algo estrutural e institucionalizado. O relatório aponta que os negros no país são os que mais sofrem assassinatos, têm menor escolaridade, menores salários, maior taxa de desemprego, menor acesso à saúde, que morrem mais cedo e têm a menor participação no PIB. Na outra ponta, eles também são os que mais lotam as prisões e os que menos ocupam postos nos governos. Tendo em vista todo o contexto, surge o sistema de cotas. A inclusão dos negros por essa política ocorre pela primeira vez em 2001 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Para falar mais sobre o racismo, recebemos Maria José Oliveira dos Santos. Estamos de volta com o Linha do Tempo, recebendo aqui a Maria José Oliveira dos Santos, que é a presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru. Maria José, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Nós que agradecemos. Maria José, hoje, o racismo ele é muito mais velado do que antigamente, mas muito, talvez até mais exercido? É bem velado, tanto que não dá nem condição das pessoas se defenderem, né, a forma que acontece, e é bastante presente. Só que pouco é assim, divulgado, ou reclamado, ou exigido, sabe? As pessoas geralmente se fecham. É isso que eu ia te perguntar, porque o racismo ele virou um crime, né, inafiançável. Existe uma punição mesmo, de acordo com o que está ali na lei, o que está ali no papel? Existe essa punição? Existe. Essa punição existe, mas no momento está muito fácil transformá-lo, não em crime, mas em injúria, sabe? Assim, transforma. Acaba sendo desqualificado. Isso. Entendi. É bem difícil de você comprovar, né, que é um racismo mesmo. E muitas pessoas passam por isso, sofrem bastante e não tem como sair ou como se defender. Essa questão dessa desqualificação muitas vezes colabora para a pessoa nem sequer ir denunciar? Colabora. Colabora e já vem de toda uma história, né? Da forma como a nossa história foi contada. Então, nós não... Desde criança, a gente não aprende a se valorizar como pertencente a esse país. Então, de repente, não. Sempre. A história conta a história da escravidão, né? De um escravo acomodado, né? Que veio e se acomodou enquanto escravo, que não é verdadeiro. E o que nós, né, todo o povo afrodescendente, principalmente a criança na escola, sente. Nós somos descendentes de escravos, né? E muito difícil de recompor a história, né? De ter né, os avós, bisavós, assim, descobrir. É difícil você contar a sua história. E a partir daí vem a 10.639, né, a lei, para a gente trabalhar essa história na escola, que ainda não chegou. Na escola, não chegou ainda no chão da escola. Por que essa resistência ainda? É a resistência social mesmo, é da própria sociedade, é poder, domínio, né, de alguns grupos, as relações né, sociais muito difíceis. Então tanto é que partiu dos movimentos sociais, né, a luta dos movimentos sociais. Aí o 13 de maio, a libertação dos escravos, que foi dada, né, que não levou a nada, que ainda não foi resolvida até hoje. Aí a gente trocou pelo 20 de novembro, né?
Aí o 20 de novembro é uma data mais da nossa pertença, né? Que passa a nos fazer jus, que é o aniversário da morte do Zumbi dos Palmares. Sim. Aí, a partir dessa história contada, revisitada, começa a valorizar um pouco mais os afrodescendentes, né? Assim, a pertencer, né? A pisar nesse chão como donos, né? E a se sentir... porque nós, né? Nós, e principalmente as crianças, eu falo muito das crianças porque... Você é professora. Isso, matéria de trabalho. Não se vê representados, né? Na mídia, nas propagandas. Então, fica muito invisível, né? A gente fala até um pouco, mas é muito invisível. Então, quem somos nós, né? Nós temos uma história? Temos uma história. E uma história bonita, né? De gente que foi retirada do solo que tinha, da história que tinha, da cultura que tinha, trazido para um outro país, com outra língua, outros costumes, outra religião. Essa é uma parte bem séria ainda também para ser trabalhada, né? Que é religiosidade, os povos tradicionais, muito preconceito, né? E aí o Conselho atua bem. Isso que eu ia te perguntar, qual é a atuação do Conselho aqui em Bauru? Então, o Conselho, nós nos reunimos todas as segundas, terças-feiras do mês na Casa do Conselho. Para estudar, propor políticas públicas para o povo afrodescendente, trabalhar com essa discriminação, né? Atender as pessoas que precisam, né? Conversar, encaminhar. É um momento de estudo mesmo, de reunião, de estudo, né? É um conselho consultivo, é um conselho que não é deliberativo. Entendi. Mas que trabalha com os outros órgãos, né? Na construção dessa inclusão do povo. É um trabalho integrado. Então, isso, integrado. Mas, José, a gente vê muito uma questão crítica, muita gente criticando a questão das cotas, o sistema de cotas, dizendo que é uma medida muito paliativa, que não resolve. O que a senhora acha desse sistema? Foi necessário, né? Num primeiro momento necessário, porque pela marginalidade, né, do povo, pela dificuldade, pela pobreza, o ficar à parte, a escola pública, nossa, que não está sendo eficaz, né? Sim. Então, os nossos alunos, oriundos da escola pública, eles não têm as mesmas chances, né? Então, nesse momento foi necessário, mas vai ser por um tempo, né? Porque já fez com que o povo despertasse, né? Passasse a estudar, a se dedicar. Então a senhora defende que foi necessário, mas que haja uma evolução. Haja uma evolução, sim. E que a nossa escola mude, né? Sim. Tá? Principalmente se volte para o estudo, né, da história do povo, né? Do povo africano, que tem uma história, que tem uma cultura linda. E junto com a 10639, a história dos povos africanos e indígenas, né? Sim. E veio a 10645 para complementar essa lei, né? No estudo dos povos indígenas também, da cultura também, das relações sociais. É a cultura do povo brasileiro, né? Não tem como fugir disso. É a nossa cultura, né? Não dá para fugir. Ficar estudando a Europa e tudo mais. Mas foi o que a nossa escola fez, né? Se pautou no estudo da Europa e esqueceu o outro lado. Entendi. Maria José, em relação, se eu não me engano, foi em 2010, dados de 2010, do último IBGE divulgado, do último censo, e declarava que 27% dos bauruenses se consideram negros. A senhora acredita que exista muito mais gente que não se considera, que acaba se colocando ali numa outra classificação e que realmente são negros, e exatamente por conta de tudo isso que a gente vem conversando? Então... Se eu não me engano, dá mais ou menos 95 mil pessoas, assim. Tem mais, sim. Só que a Constituição dá direito, né? Então você se classifica, né? Enquanto branco, negro ou indígena. E por causa dessa história sofrida, né? Dessa discriminação toda, levou a isso. Qual que a senhora acha que... É uma pergunta bem difícil, na verdade. Mas qual que a senhora acha que é realmente a solução para o racismo hoje? Não era fácil, falei.
Olha, seria o entendimento entre as pessoas, né? Relacionamentos interpessoais, né? Você se colocar no lugar do outro, você entender o outro como ele realmente é. Porque é muito fácil a gente taxar o outro, né? E se colocar à distância. Mas, então, isso aí depende do... O que nós achamos que fosse acontecer no século XXI, né? Com toda essa modernidade que chegou, então, que seria mais fácil o relacionamento interpessoal. O que não está acontecendo, né? E um não aceita o outro em diversos, né? Diversos pontos. Então, eu acredito que a solução é cultural, vem lá de baixo, é trabalhar a criançada mesmo, né? Desde criança, né? Porque o escravo teve um momento que não foi considerado nem ser humano, né? Foi muito desrespeitado. Então, se nós somos todos seres humanos, né? Se nós estamos, né, na mesma realidade, enfrentando os mesmos problemas, por quê? Essa discriminação, essa diferença, né? Só a cor da pele vai fazer a diferença? Ou então a diferença mesmo cultural, a forma que vive, né? Mas não. Então é a partir daí. Conviver com o outro mesmo. Conviver com o outro, entender o outro. Respeitar o outro. Aí a palavra respeito, que é o que está faltando muito, né? Entendi. Mas, José, hoje em Bauru a gente sempre fala da questão do negro como a dificuldade de acesso a cargos de ponta nos seus empregos, cargos políticos. Hoje em Bauru a gente tem uma vice-prefeita que é negra, um secretário de Agricultura, Chico Maia, que é negro, temos um vereador, o Roque. A senhora acha que isso são sinais de que as coisas estão caminhando a passos lentos, mas estão caminhando melhor? Sim, estão caminhando sim. Lentamente, né? E eu volto a dizer para você, vai depender de nós, do nosso povo, de ter essa visão, de lutar pelo que realmente nós precisamos, né? Para chegarmos lá. Mas já começou. 1985, mais ou menos, não tinha quase professor negro. Olha só, 85, 86. Agora nós somos mais ou menos, que eu calcule, uns 30%. Né, nas salas de aula, nas escolas. Então estamos chegando, sim. E que continuemos essa evolução. Maria José, queria que você mandasse uma mensagem aí sobre esse tema tão relevante que é o racismo. Eu gostaria de convidar quem se interessasse pelo tema, né, para as nossas reuniões, às terças-feiras, às segundas terças-feiras na Casa do Conselho. Quem tem ideias, que quer contribuir, que venha, né? Que nós estamos lá. E que nos olhemos mais uns para os outros enquanto seres humanos, né? Com respeito. E que primemos pela dignidade do outro. Muito obrigado por sua participação, Maria José. Eu que agradeço. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.